Olá para todos, sejam bem-vindos e aproveite aí, antes de assistir o vídeo, dá um joinha, clique em gostei para ajudar a divulgar. Se ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho e ative as notificações. Como saber se a língua estranha é de Deus? Muita gente questiona isso, quando vê uma pessoa falando em línguas. Como saber se isso é de Deus, ou é da carne, ou é outro tipo de espírito? Uma profecia, uma revelação, para saber se é de Deus ou não, é o conteúdo que vai determinar se é de Deus ou não. Mas e a língua estranha? Como faz? Primeiro temos que saber o que é língua estranha. Eu vou dar uma introdução primeiro aqui para depois chegar à resposta da pergunta. Primeiro temos que saber o que é língua estranha e o significado disto. No meio pentecostal, pelo menos, se entende que a língua estranha é a evidência do batismo no Espírito Santo, conforme podemos ver no livro de Atos, que quando alguém recebia o Espírito Santo, eles falavam em línguas, como na casa de Cornélio. Vamos ler Atos 10, verso 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque, veja bem, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Viu? A língua estranha aqui foi a evidência de terem recebido o Espírito Santo. No dia de Pentecostes também houve manifestações espirituais, a ponto de acharem que estavam embriagados. Em Samaria, quando receberam o Espírito Santo, Simão ficou admirado. Ele até ofereceu dinheiro aos apóstolos para que aquele que ele pusesse as mãos também recebesse o Espírito Santo. Então é sinal que houve alguma manifestação visível. Houve algo sobrenatural e visível, a ponto de chamar a sua atenção. Semelhante em Éfeso, quando Paulo pôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Atos 19, versos 5 e 6. E veja que Jesus disse que estes sinais seguiriam aos que crescem. Em meu nome falarão novas línguas. Seguir adiante. Marcos 16, verso 17. Jesus disse seguirão, para futuro ainda, em diante. Veja que estamos na mesma dispensação que eles. Na mesma dispensação da graça que eles estavam. E lugar nenhum da Bíblia diz que isto era algo limitado aos cristãos daquela época. Ou então idioma, para que outros entendessem, pois na casa de Cornélio eles falaram em línguas e lá não tinha nenhum estrangeiro, para que houvesse a necessidade de falar idiomas, para que entendessem. Agora, mas não significa que quem não fala em línguas não tenha o Espírito Santo. Toda pessoa que se converte de forma genuína recebe o Espírito Santo, pois é ele quem convence a pessoa do pecado. João 16, 8. E quem transforma e regenera a pessoa é o Espírito Santo. Se não houver uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa,
não há transformação, não há regeneração e não há conversão. Não tem como. Samuel disse para Saul: o Espírito Santo se apoderará de ti e será transformado em um novo homem. Então tem uma ação do Espírito Santo. Todos que se convertem de forma genuína recebem e têm. O falar em línguas é uma experiência à parte. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para fazer a obra. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude, poder, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O requisito número 1 para receber o batismo no Espírito Santo é a obediência à palavra e a conversão genuína. Atos 2:38, Pedro disse: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Veja bem, arrependei-vos, seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. É o primeiro requisito. Atos 5, verso 32, o apóstolo disse que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Não existe nenhuma citação no livro de Atos de uma pessoa ímpia, de um incrédulo, de um pecador, recebendo o Espírito Santo. O recebimento acontece após a conversão. A conversão precede o recebimento. Não é para pecador, não é para ímpio e não é para crente mundano que vive no pecado, dentro da igreja. Então fica claro que uma pessoa que não tem comunhão com Deus e não é dedicada à obra de Deus, sua língua estranha poderá não ser de Deus, pois não preenche os requisitos bíblicos para isto. Quem vive no pecado e não tem nenhum interesse pela obra de Deus, falar língua estranha para quê? Lá dentro da igreja faz aquele escarcéu lá dentro. E lá fora, ela faz o quê? O que ela faz lá fora? Não prega para ninguém, não tem nenhum interesse, assiste todo tipo de sujeira da televisão e da internet. Língua estranha para quê? Para aprovar o quê? Uma pessoa que tem o Espírito Santo não é identificada por falar em línguas e nem por qualquer outras manifestações espirituais como vemos por aí. Sempre nós falávamos, né, o fulano está cheio do Espírito Santo porque ele rodopia, ele soa, pula, faz gesto, torce o olho. Não duvido que a pessoa esteja, mas os excessos é por conta dela. Até mesmo porque Paulo disse que a língua estranha só deve ser falada em voz alta se houver intérprete. E ainda por 2 pessoas, quando muito 3, por sua vez. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Indica a ordem, e não como vemos aí pessoas atrapalhando o culto, não só com línguas, mas com manifestações. E muitas delas bem estranhas ainda, bem estranhas, que não existe na Bíblia. Então a prova que a pessoa tem o Espírito Santo é a obediência à palavra. E isso se manifesta pelos frutos do Espírito que ela produzirá. Pela árvore se conhece o fruto, pelas suas obras. A árvore má produz mau fruto. Para a língua estranha ser de Deus, a pessoa deverá ter comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus e não tem interesse pela obra,
sua língua pode ser mais do que estranha. Uma língua estranha, mais do que estranha, e de origem duvidosa. E, na verdade, biblicamente, não tem que falar em língua para provar que tem o Espírito Santo. A língua estranha é algo que edifica a si próprio. Se não tiver comunhão com Deus, né, sabe Deus qual é a origem de sua língua estranha. Então é isso aí. Então, obrigado a todos mais uma vez e até o próximo.